Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo do canal da Rede Globo, da Globo Esporte GE. E o título do vídeo é o seguinte, provavelmente aqueles programas que passa cedo, né, no caso. Flamengo demite Pablo Fernandes e vai punir Pedro por ato de indisciplina. News Sport TV. Vamos trocar de janela e conferir essa brincadeira aí? Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. E aí, Ricardo, muito bom dia para você. A primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte, porque ontem não tinha confirmação se o Pedro iria se apresentar normalmente para esse treinamento da manhã. A gente já tem a definição da demissão do Pablo Fernandes, né, o preparador físico, que o agrediu. E também temos a confirmação da permanência do Sampaoli. Mas e Pedro? Pedro está confirmado? Já chegou por aí? Quais são as últimas informações? Muito bom dia para você. Oi, Joana. Bom dia para você, Lofredo. Um grande abraço a todos. Olha, o Sampaoli eu sei que chegou bem cedo aqui, 7h30 da manhã. O treino começou às 9 horas, então o Jorge Sampaoli chegou bem cedo. O carro do Pedro, né? Claro que o Pedro deve ter mais de um carro, mas eu não vi passar e a equipe que está aqui desde cedo na frente do Ninho do Urubu, a gente não viu. Então a gente está tentando uma confirmação com toda a produção aqui, com a assessoria de imprensa do Flamengo, para saber realmente se o Pedro está aqui no Ninho do Urubu. Ele pode ter vindo num outro carro, né, com algum amigo, enfim, mas a gente não tem essa confirmação por enquanto. O clima, claro, aqui no Ninho do Urubu era para estar alto astral, né? O time está invicto aí a 10 partidas na temporada. Encaminhou a classificação para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio na semana passada, né? O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, 2-0, poderia ter sido mais. E no Campeonato Brasileiro assumiu a vice-liderança com a vitória de virada sobre o Atlético Mineiro na noite do episódio da agressão no Pedro, do preparador físico Pablo Fernandes, né? Da comissão técnica do Jorge Sampaoli e um amigo de longa data do Jorge Sampaoli. E para fazer um resumo de tudo que aconteceu desde sábado, da vitória do Flamengo e também a ida, né, dos dois à delegacia, a gente tem uma reportagem especial do Eric Faria e a gente confere agora. Antes da reportagem, eles estão perguntando se o Pedro foi. A gente já sabe que o Pedro faltou ao treino do Flamengo, não se apresentou. O jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro ganhou as manchetes por conta de uma enorme confusão no vestiário do Estádio Independência. Durante o segundo tempo, Pedro, que estava entre os reservas, teria se recusado a seguir com o aquecimento, mesmo com o time rubro-negro podendo fazer mais uma substituição. A atitude do jogador irritou o preparador físico do clube e, após a partida, Pablo Fernandes, homem de confiança do técnico Jorge Sampaoli, foi tomar satisfação com Pedro. Houve uma rápida discussão e Pablo deu um soco no rosto de Pedro. Alguns poucos jogadores estavam perto e evitaram novas agressões. Ainda no vestiário, Pedro confirmou numa rede social o que tinha acontecido e acrescentou dizendo que vem sofrendo com uma enorme covardia psicológica nas últimas semanas. Pô, mano, acho que não foi nem ele que escreveu essa palavra. Assim, pode ter sido, né? Eles ficaram muito tempo ali naquela situação no vestiário ali, até ir pra delegacia. Mas, pô, mó textão, de repente ele mandou alguém de uma assessoria dele, sei lá, escrever essa parada e explicar. Porque tá muito bem escrito e o texto é meio longo. Sei lá, de repente não foi ele, mas foi ele que mandou. Falou as paradas, etc. Do lado de fora, a polícia foi chamada e os envolvidos foram até uma delegacia. Pedro prestou queixa contra o preparador físico, que no depoimento dele preferiu não declarar nada. O zagueiro Pablo, o volante Thiago Maia e o atacante Everton Cebolinha foram ouvidos como testemunhas do atacante. Pô, eu vi um comentário muito idiota porque esse caso não é engraçado de forma alguma. Mas teve um cara que botou um comentário embaixo, que tinha vários likes, a galera dando risada embaixo. Porra, com essas 3 testemunhas aí, tá arriscado o Pedro ir pra delegacia e ficar lá preso. Nega bobo demais. Que passou por exames que confirmaram a agressão com machucados na boca e no lado direito do rosto. Ontem, Pablo Fernandes voltou para o Rio de Janeiro e não quis dar entrevistas. Num comunicado divulgado por um assessor dele, pediu desculpas ao Pedro e mostrou-se arrependido pela forma que agiu. Depois de uma longa reunião na noite de domingo, a diretoria do Flamengo tomou 2 decisões. O preparador físico Pablo Fernandes não seguirá no clube. Já o técnico Jorge Sampaoli permanece normalmente no cargo. Os dois têm uma relação muito próxima. Além de trabalharem juntos, são amigos de infância. Tanto que Jorge Sampaoli, num longo texto, disse que estava muito triste com o que tinha acontecido e que nunca foi a favor da violência. Mas essa não foi a primeira confusão envolvendo o Pablo.
Quando estava no Olympique de Marseille, da França, com o Jorge Sampaoli, ele agrediu um torcedor que invadiu o campo durante uma partida contra o Nice. Pô, mas isso aí é outra história, é outro contexto. A gente não pode botar isso no mesmo balaio. A galera invadiu o campo querendo agredir, o cara tá ali, sei lá. Assim, também não justifica. Não tô aqui pra querer justificar, mas é outra história, é outro contexto isso daí, não tem nada a ver. O caso dele com o Pedro é bem pior. Porra, bem pior. Porque eu acho que um cara que trabalha com condicionamento físico de atletas, ele tem que lidar com pessoas o dia todo, tem que ser mais ponderado e entender que não é na força física, na força bruta, na agressividade que ele vai resolver a situação. Nos próximos dias, o atacante Pedro também deve ser punido com uma multa por ter se recusado a fazer o aquecimento, o que foi considerado um ato de indisciplina. Mesmo depois de uma excelente vitória, o Flamengo não conseguiu comemorar o resultado. Bom, no meio de tudo isso, né, que vem acontecendo desde sábado, o Flamengo tem uma semana decisiva, né, representação agora de manhã, treinamento no Ninho do Urubu, jogo na quinta-feira, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia pela Libertadores, portanto o Flamengo, né, vivendo um momento conturbado aí nos bastidores, mas dentro de campo precisa estar ligado, precisa estar atento, porque é jogo decisivo, é a primeira partida das oitavas de final contra o Olímpia, pessoal. Volto com vocês. Esse tipo de jogo, o Flamengo adora uma flamengada numa situação dessa. O adversário é fácil, o primeiro jogo já pode de repente dar uma moral, definir e etc. Mas os caras adoram ter algum tipo de drama. Porra, tá. É propício uma flamengada, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Obrigada, Ricardo Lai, pelas informações. A gente acompanhando de perto ali esse dia do Flamengo, porque agora, aparentemente, o Flamengo trabalhando para restabelecer a paz, colocando o Luiz Teixeira no papo aqui também. Só que tem um probleminha ainda, né? Resolver o problema entre Sampaoli e Pedro, que me parece bastante grave também, né? Não é qualquer coisa aí para a sequência, né, Lu? Jô, eu acho que é muito complexo esse tipo de situação para o Flamengo administrar, é verdade, mas sentir uma falta de um posicionamento institucional do Flamengo desde o ocorrido sábado até agora, 9h31 da manhã, publicamente para explicar para o torcedor, porque a gente vive em um momento em que muita gente reclama da imprensa, mas se não fosse a imprensa comunicar e informar tudo que vem acontecendo desde sábado, o torcedor do Flamengo ia ficar vendo navios, não saberia o que tinha acontecido e não saberia também dessa atitude covarde do preparador físico do Flamengo. O filho dele trabalha com ele também dentro da comissão técnica e também não se tem uma resposta sobre a permanência dele ou não. Tem essa questão de relação Sampaoli com o Pedro. Eu acho que todo esse contexto criado por ele, exclusivamente pelo Pablo, porque nada justifica essa agressão covarde que ele fez. O Pedro poderia ter fugido do estádio, que ele não teria o direito de entrar no vestiário com o jogador mexendo no celular, ele dá 3 tapas no rosto dele e depois um soco. Então, além de inconsequente, ele é irresponsável e covarde. Eu acho que é uma atitude totalmente deplorável e que tumultua um ambiente que estava num processo de recuperação esportivamente falando e dentro de campo em que o Flamengo vinha tendo resultados importantes. Bom, deu para perceber que a comissão técnica do Sampaoli é formada por pessoas desqualificadas e desequilibradas, né? Não, peraí. Vamos ponderar a respeito disso. Ele não pode generalizar e falar pessoas desqualificadas e desequilibradas, porque foi um cara que agrediu. E esse um cara que agrediu botou os jogadores do Flamengo com bom condicionamento físico. Ele é um preparador físico que é competente, embora tenha esse lado de ser um cara agressor. Ponto. Dito isto, você não pode chamar de desqualificadas as pessoas que trabalham na comissão técnica. Visto que a gente já soube no noticiário esportivo aí, que é dito pelas pessoas que acompanham o trabalho, que a comissão técnica do Jorge Sampaoli é a melhor que passou pelo Flamengo, incluindo a comissão técnica do Jorge Jesus. Que o trabalho deles é impecável, etc. Então, quando você fala que são pessoas desqualificadas, é porque elas não têm a qualificação necessária para fazer alguma coisa. Então, isso que esse amigo aí falou, realmente, né? Mas, enfim, esse cara me parece muito ser um daqueles caras que fala perguntando de onde vem o dinheiro do Flamengo. Então, já a opinião dele eu já olho para ela com um certo desdém. Pessoa mesmo, não estou dizendo nem como profissional. E
O fato do Sampaoli continuar como técnico é uma necessidade do Flamengo nesse momento de recuperação. É isso, o certo concordo. deveria sair todo mundo, tá? O certo deveria sair todo mundo, mas... Pô, peraí, mano. Pô. Imagina que você tem uma equipe, por exemplo, eu tô aqui fazendo meu canal. Aí eu fazendo vídeos, vamos botar, eu produzo vídeos pra você que tá assistindo isso daí. Aí eu tenho um editor, eu tenho um animador que faz aquelas animações de VFX, eu tenho um cara do som, eu tenho o cara que faz a cor do vídeo, o colorista, tem o maquiador, tem, enfim, tem a galera trabalhando pra mim. Aí um cara que trabalha pra mim agride um cara que trabalha, que tá com você, da tua equipe, alguém da tua, sei lá, tua família. Você acha que o correto é mandar toda a minha equipe embora, que tá prestando um bom serviço pra você, porque um cara da minha equipe, que não fui eu, e nem foram os outros que estão trabalhando legal, que estão fazendo um bom trabalho, agrediu uma pessoa ligada a você. Você tem, de fato, que vir pra cima de mim com sangue nos olhos e falar, ó, esse cara eu não quero mais aqui. E o que eu vou fazer é mandá-lo embora. E contratar um outro cara, que é o que vai acontecer. Porque a comissão técnica é do Sampaoli, não é do Flamengo. Então, ele agora tem que contratar um outro profissional de preparação física para botar na equipe dele. E quando ele for embora do Flamengo, toda a equipe vai embora junto, incluindo o novo cara que ele contratar. E aí, se no futuro ele quiser trazer o Pablo de volta para trabalhar com ele, o problema é dele. Mas eu não acho que tem que sair todo mundo junto. O que deveria sair todo mundo junto se o Sampaoli tivesse uma outra postura. Mas ele aceitou numa boa a saída do cara da comissão técnica dele, mesmo sendo um amigo de infância. E a gente não pode também esperar do cara uma postura diferente. O cara é amigo dele de infância. Eles têm um relacionamento sensacional. São unidos e etc. Há muitos anos já. Pô, você vai querer que ele vá pra internet. Esse cara é um agressor, é um imundo, não quero mais ele perto de mim. Pô, você não vai desfazer a amizade com um cara que sempre te tratou bem, respeita você e sua família, porque ele fez uma parada que tá errada com outra pessoa. Você vai recriminar ele, vai falar com ele, mas na hora de... Eu iria pra internet pra me posicionar do jeito que, pô, não compactuo com violência, não acho que esse é o caminho. Fico chateado, fico triste pelo profissional que trabalha comigo, meu amigo de longa data, fazer uma coisa dessas, não sei o quê. Por esse motivo ele não irá prestar mais esse serviço junto comigo no Flamengo. Com pesar eu informo isso, porque não tem como eu aceitar que um prestador de serviço que trabalha comigo, trabalha na minha comissão, agrida um dos jogadores que eu comando e que não sei o que, toda a minha solidariedade ao jogador por causa de não sei o que, lá. Beleza, e depois eu resolvo com o cara, porque a gente também não sabe o que o Pedro fez ou falou que motivou o cara bater nele, embora isso não justifique. Ele pode ter xingado a mãe, que não justifica, a agressão não se justifica. Como o Flamengo não tem uma diretoria firme, com uma postura firme, né, então, e não sabe muito bem o que fazer, teve que manejar ali a permanência do Sampaoli. Isso me remete... Pô, mano, esse maluco aí só fala contra o Flamengo, é impressionante. Desde os tempos que ele falava de onde veio o dinheiro, esse maluco é um anti-Flamengo absurdo. Pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com falta de comando. Cara, 3 treinadores em um ano? Pelo amor de Deus, mandar esse cara embora pra quê? O cara tá fazendo um bom trabalho. Em 20 jogos o Flamengo perdeu 1. Que isso, gente? Como é que vai cobrar a demissão do treinador porque um cara da equipe dele bateu? Esse cara nem viu o que aconteceu, ele nem sabe. Ele saiu do campo, foi pra entrevista coletiva. Quando ele voltou pro vestiário, ele achou que tinha sido só uma discussão e tentou remediar, pelo que eu andei sondando, vendo. Ele tentou remediar fazendo uma oração ali, uma roda de oração com a galera pra poder amenizar, porque ele pensou que tinha sido só discussão. Ele não sabia que tinha tido agressão, esse cara nem tava lá. Como é que você vai culpar esse cidadão que vem fazendo um trabalho decente até como treinador do Flamengo? Ainda tem alguns pontos a melhorar, mas o trabalho é decente. Como você vai responsabilizar ele? Pô, não pode. Que loucura é essa, pô? Esse acontecimento me remete a Gabigol com o nosso colega Eric Faria, e o Gabigol dizendo que o problema é da imprensa. Não tem nada acontecendo no Flamengo de errado. É a imprensa, o problema não tem problema de relacionamento, não tem problema interno, o problema é todo da imprensa e a gente percebe claramente que é isso mesmo. É só a imprensa mesmo. Lá dentro eles estão se entendendo muito bem, só que não.
Pois é, tem um pipinaço, né? Aparentemente, né? Eu acho que o Flamengo, obviamente, considerou os resultados do Flamengo, o momento do Flamengo, o ano do Flamengo, que também não começou muito bem, até com a aposta que se provou errada com o trabalho do Vitor Pereira. Então, assim, tá tentando recuperar o ano, tá super bem no Campeonato Brasileiro ali. A disputa do título tá difícil para qualquer... Boas possibilidades de Copa do Brasil, muito boa possibilidade de Copa do Brasil, e num caminho normal na Libertadores, num caminho aceitável, né? Bom até, para quem ficou em segundo lugar do grupo. Então talvez não seja o momento para uma troca de treinador, a não ser que alguém da comissão técnica desse treinador dê um soco num jogador importante. Aí talvez fosse o momento de trocar a comissão técnica, né? Você não troca a comissão técnica de jeito nenhum quando você está numa situação dessa, a não ser que aconteça um caso de agressão dentro do vestiário. Cara, pelo amor de Deus, os caras pedindo passagem no mundo pra falar besteira, maluco. Pelo amor de Deus, cara. Você não troca a comissão técnica numa situação que o Flamengo tá em situação alguma, ponto. A menos que fosse o Sampaoli, que não tem como, porque ele é pequenininho, o Pedro tampava ele com um chute. Se fosse o Sampaoli que bateu, eu estaria aqui sendo o primeiro a falar, manda esse cara embora. Mas não foi ele nem viu, nem tava. O cara não tava. Pelo amor de Deus, cara. Pô, nação rubro-negra, não compre o discurso desse anti-flamenguista aí. Ô Jô, e só rapidinho, depois teve a carta publicada, o posicionamento público do preparador físico através da assessoria de imprensa, se dizendo arrependido. Eu não estou no corpo dele para saber se ele está arrependido ou não. Mas eu penso da seguinte forma, e se o Gerson não entrasse no vestiário naquele momento e pegasse ele pelo colarinho... como o Thiago Maia também tentou, né? Pelo companheiro Pedro Ivo Almeida da ESPN. Se isso não tivesse acontecido, qual seria o tamanho do arrependimento dele ou quais consequências teriam todo esse conflito? Porque o Pedro poderia ter reagido, teve sangue de barata, enfim, ficou em choque, a gente não sabe porque isso aconteceu dentro do vestiário e a gente só sabe porque a imprensa divulgou, os nossos companheiros também, o Caio Mota, inclusive, trouxe esses detalhes em primeira mão já no sábado. Enfim, é uma situação muito triste e deixa todo aquele clima que o Flamengo vinha tendo de desempenho dentro de campo, até inclusive com a vitória de virada contra o Atlético Mineiro, fica tudo em segundo plano diante de toda essa situação que eu acho que entristece não só os jogadores, não só os torcedores do Flamengo, mas a gente que trabalha e gosta do esporte também. Situação difícil para resolver o Flamengo, ainda tem essa questão do Sampaoli, o elenco aparentemente... O Sampaoli também não se posicionou firmemente. Eu achei os dois textos ruins. Então, e assim, arrependimento, ok, desculpa, ok, só que não tem outra alternativa que não seja demissão, tá? E eu não sei juridicamente como que vai ser, mas esse é um caso de demissão por justa causa. A pessoa tem que sair sem isso nada. É o que está sendo estudado. Se o cara for CLT, sim. Mas se ele for um cara contratado, sei lá, CNPJ, eu acho que você só rompe o contrato. Deve ter cláusulas ali que permitem uma rescisão desse contrato de trabalho que não é CLT, de, sei lá, pessoa jurídica para pessoa jurídica. E é isso. Mas se for CLT, é justa causa nele. Mas, bom, talvez a coisa seja conduzida de forma que não seja dessa forma aí, não. Né? Tem que sair sem nada, com direito zero. Pra ficar por dentro de tudo que é o que acontece com quem trabalha, eu acho, por, sei lá, um contrato de trabalho, por exemplo. Você contrata meu CNPJ para prestar um serviço para você. Provavelmente, o que acontece é isso, né? Você, quando acaba o contrato ou você rompe de alguma forma que seja justificada, você sai sem nada. Bom, cara, essa história ainda vai dar pano pra manga porque, cara, o Pedro faltou ao treino e ele dá margem pra gente ficar especulando que ele tá querendo sair do clube, tá forçando a barra e etc. Quando, porra, o cara se diz flamenguista, é ídolo da torcida, a torcida tá comprando o barulho dele, pô, aí ele dá margem pra gente começar a especular coisas, cara. Saca? Porque o Flamengo tem que estar acima de tudo. Ele joga pelo Flamengo, ele não joga pelo Marcos Braz, pelo Landim, pelo Sampaoli. Ele veste a camisa 9 do Flamengo, ele é um cara importante pra gente. Porra, difícil, hein, gente? Bom, deixa aí nos comentários o que você achou a respeito desse vídeo aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação. Like no vídeo é importante. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, dá uma olhada aí. Se te interessar, continue assistindo, porque maratonar ajuda muito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e